Senhores vereadores e todos aqueles que nos assistem, a partir deste momento passaremos a solenidade de homenagem ao professor. Assim, peço ao cerimonial da casa que desempenhe o protocolo. Senhoras e senhores, primeiramente, boa noite a todos. Agradecemos então a presença de todos à solenidade em homenagem aos professores. Neste momento, agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram a este cerimonial. Senhora Edna Claro, supervisora pedagógica, representando aqui a Secretaria de Educação, secretária de Educação Maria Tereza Cirino. Senhora Roseli Meira dos Santos, diretora-presidente do Colégio Antônio Afonso. Débora Martins, diretora da EMEI Afonsino Vilhena da Silva. E Dario Bueno, ex-vereador desta casa. Em relação ao projeto número 180, de 3 de maio de 1999, alterado então pelo decreto 254 de 2005, criou a sessão solene em homenagem ao professor. Anualmente, esta Câmara Municipal convida 3 escolas, sendo uma da rede estadual e outra da rede particular, além da rede municipal de ensino. São indicados, então, 2 mestres por escola, um aposentado e outro em atividade, que tenham se destacado no exercício do magistério. Senhoras e senhores, vamos conhecer, então, os professores indicados neste ano, através de uma apresentação feita pela TV Câmara Jacareí. Sessão solene em homenagem ao professor. Professores homenageados. Indicadas pela EMEI Afonsino Vilhena da Silva, as professoras Gláucia Renata Mazei Lopes, Elaine Fernandes Campos, indicados pelo Colégio Antônio Afonso, os professores Eiichi Ogata, Maria Helena Cabral Barroso, indicadas pela Escola Estadual Coronel Carlos Porto, as professoras Laura Teixeira Machado, e Marilene Gomes da Silva. Senhoras e senhores, agradecemos também, é claro, a presença do prefeito excelentíssimo Isaías José de Santana, que acompanhará, inclusive, a entrega do diploma de mérito. Então, chamamos a mesa diretora, a senhora Edna Claro e também o prefeito para a entrega do diploma. Senhoras e senhores, começaremos então com as professoras indicadas pela EMEI Afonsino Vilhena da Silva. Convidamos primeiramente a senhora Gláucia Renata Mazei Lopes.
Chamamos agora a professora aposentada Elaine Fernandes Campos. Chamaremos agora os professores indicados pelo Colégio Antônio Afonso. Convidamos primeiramente o professor Eiichi Ogata. Foi indicada pelo Colégio Antônio Afonso a professora aposentada Maria Helena Cabral Barroso, que não pôde comparecer a esta solenidade por motivos pessoais. Finalizamos então com a entrega às homenagens às professoras indicadas pela Escola Estadual Coronel Carlos Porto. Convidamos então a professora Laura Teixeira Machado. E finalizamos a entrega das homenagens com a professora aposentada Marilene Gomes da Silva. Senhoras e senhores, então uma salva de palmas a todos os homenageados desta noite. Passando agora para a fase dos discursos, convidamos primeiramente o prefeito municipal, Isaías José de Santana. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jacareí, vereador Abner de Madureira,
na pessoa de quem cumprimento os 13 vereadores desta casa, que, junto com o Executivo, têm trabalhado firmemente para dar à população de Jacareí uma melhor qualidade de vida, melhores serviços públicos e construir uma cidade melhor. Meus cumprimentos a todos os homenageados que foram escolhidos por seus pares para representar a classe dos docentes, a profissão, a vocação, a missão, o sacerdócio de ensinar. O Brasil, a história do Brasil é uma história de desencontro com a educação. Em 1827, portanto, depois de mais de 15 anos que a família real já estava aqui no Brasil, a família real chegou em 1808, somente em 1827 é que o governo, então imperial, se preocupou com a educação. E a primeira medida foi em agosto de 1827, foi a criação de 2 faculdades de direito, como se pudéssemos começar uma casa pelo teto, pelo forro, pela cobertura. Somente no dia 15 de outubro de 1827 é que o governo imperial se preocupou em criar aquilo que hoje corresponde à escola primária ou ensino fundamental. E é por isso que o dia 15 de outubro foi, 150 anos depois, escolhido como Dia do Professor. Se em 1827 o país começou a se preocupar com a educação básica, nós passamos todos os anos 800 e quase todos os anos 900 sem levar a sério essa tarefa. Somente em 1997 é que o Brasil consegue universalizar o acesso ao ensino fundamental. Estamos falando da primeira antiga até a antiga 8ª série. É muito tempo perdido sem que a educação fosse realmente prioridade dos governantes, prioridades do país. E vejam que de 1897, que nós conseguimos universalizar o acesso ao ensino fundamental, já se passaram 22 anos e ainda não conseguimos, no Brasil, universalizar o acesso ao ensino infantil. A meta é para ver se lá para 2024, 2026, a gente consiga universalizar o acesso do ensino infantil, que começa aos 4 anos. Nós conseguimos em Jacareí, em 2017, com esforço para a ampliação das pequenas salas que foram possíveis de serem ampliadas, já garantir a todos aqueles que estão na idade escolar, que é a partir dos 4 anos de idade, vaga, garantia de acesso universal. E depois disso, nós teremos a grande tarefa de universalizar a oferta de ensino pré-escolar, as famosas creches. E aí o desafio é maior, porque no Plano Nacional de Educação, nós temos como meta em 2026 chegar a metade das vagas necessárias. É muito pouco para uma área tão importante. Por isso que nesse dia em que homenageamos pessoas que dedicaram as suas vidas à educação, pessoas que decidiram e conseguiram viver uma vida profissional dentro da escola, na sala de aula, formando gerações, é importante que a gente chame a atenção para este fato. O país só será uma grande nação, o país só será justo, o país só será uma nação igualitária quando a educação for realmente base, estrutura e principal meta de todos os governos. E isto significa não só ampliar o acesso universal em todos os níveis, mas também investir maciçamente na qualidade, investir maciçamente na formação e na capacitação. Não basta que esse desafio seja assumido por municípios, é preciso que municípios, Estado e o governo federal
mantenham a educação como o grande serviço público a ser prestado a todos nós, porque somente a educação dá a cada um o direito de sonhar na realização dos seus sonhos, de suas potencialidades. Somente a educação combate efetivamente as desigualdades. Somente a educação permite a cada brasileiro sonhar. Por isso, na pessoa de vocês, nós homenageamos todos os professores da rede municipal, da rede estadual e da rede particular, porque sabemos que este país, esse estado e esta cidade só serão grandes à medida em que vocês desempenharem e desempenham com eficiência e satisfação essa missão tão sublime. E não poderia deixar de vir aqui trazer o meu abraço e o meu agradecimento em nome da cidade de Jacareí, por vocês terem dedicado a vida de vocês a construir uma cidade melhor por intermédio da educação. Parabéns, muito obrigado e salve os mestres deste país. Gostaria de abrir para algum vereador que queira dar suas considerações, sua contribuição para esta homenagem, principalmente a vereadora Sônia, que também é professora, e algum outro vereador depois que queira dar uma palavra também. Bom, vou ser rápida, porque não pensei em nada. Professora há 30 anos, parabéns, nós sabemos como é difícil. E nós sabemos também que nenhuma profissão existiria se não fosse os professores. Então, eu vejo médicos aqui, advogados e outras profissões que são baseadas, é claro, no bom ensino, não é? E hoje nós precisamos do quê? Valorização dos professores. Eu estou afastada, né, de uma escola, tenho saudade, sim, de dar aula. Encontrei com a Elaine, né, Elaine, tanto tempo sem ver você, né? Estou encontrando com você agora. Parabéns, meu pai também é professor aposentado da Escola Dorotóvio, e eu comecei muito cedo, eu comecei dando aula com 18 anos, eu estava na faculdade ainda, dando aula particular, porque eu queria ter meu dinheirinho. E aí peguei gosto, né? Eu não parei de dar aula até a aposentadoria. Trabalhei em laboratório também, como analista, mas sempre tive o gosto pelo ensinar. Não é? É muito bom quando você vê hoje em dia alunos como eu tenho, se formando em medicina. Outro dia encontrei com uma aluna: professora, estou fazendo medicina. O outro, Murilo, que está sempre aqui também, está fazendo direito. Então, eu sei como é sofrida, mas é gostosa a vida de professor. Tem o seu lado de muito esforço, de muita luta, muito cansaço, mas é realmente compensador quando nós chegamos no final e nós vemos assim a evolução de muitos alunos. Aquele aluno que você não dava nada por ele, né? Você fala: nossa, o que vai ser? E de repente ele dá uma guinada na vida dele e ele consegue se transformar num grande profissional. Então, parabéns para vocês e força, porque realmente vale a pena. Um abraço. Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores e vereadoras, o excelentíssimo senhor prefeito municipal Isaías Santana. Cumprimento todos também que aqui estão e cumprimento a Elaine, e através dela eu estendo o cumprimento para todos os demais professores. Elaine, que acabou de se aposentar aqui da nossa rede, né, contribuiu muito, e dizer que o nosso país tem uma brutal desigualdade social, né? Hoje saiu mais um dado que essa desigualdade só aumenta. E combater essa desigualdade é por meio da educação, né? Nós temos no Brasil um grande problema, que alguns políticos tratam a educação em campanha de uma forma, mas que quando assume o poder, isso não se materializa. Esse é o grande problema que o nosso país tem, né? Com algumas exceções de ter esse compromisso com a educação, mas me parece que esse discurso soa muito bem na campanha eleitoral, mas que quando se deva materializar isso, acaba que não se conseguindo fazer isso, né? E nós temos trabalhado muito na cidade de Jacareí. Eu acho que
a grande questão na nossa cidade é que a gente tem melhorado sempre o IDEB, né? E isso é um empenho dos professores, é um empenho dos coordenadores, dos diretores da nossa rede municipal de educação. O IDEB, esse índice importante que mede o desenvolvimento da educação básica, o que era para a gente atingir em 2021, já atingimos, né, com 5 anos de antecedência, e isso precisa continuar, para que a gente possa fortalecer a nossa rede pública de educação. Eu sou de um tempo, e não tanto tempo assim, em que a escola pública era uma escola em que tinha uma qualidade muito maior, e eu digo aqui especificamente com relação ao ensino médio, né? Nós precisamos retomar isso, e retomar isso se passa por uma política educacional diferente, mas sobretudo pela valorização do professor. Hoje nós temos muitos equipamentos tecnológicos, mas se o professor não estiver valorizado, se o professor não estiver bem remunerado, se o professor não for incentivado para que suba na carreira, para que atinja um outro patamar, conforme os cursos que ele vai fazendo durante o seu trabalho, nós não vamos conseguir atingir isso. E eu quero finalizar aqui, dizendo que nós temos agora criada aqui na Câmara Municipal uma frente em defesa da educação, para que possamos ajudar a nossa cidade a buscar essa meta, valorizar os professores da rede pública municipal de educação a cada dia mais. Então, muito obrigado e parabéns a todos os professores. Eu quero parabenizar todos os professores. Eu também fui professora substituta de 89 a 92. E professor, ele não ensina, ele dá testemunho de vida. E nesses 3 anos eu pude exercitar o que a professora Dona Maria Helena me ensinou na 3º ano, quando eu quebrei o braço. Ela teve toda a paciência por 3 anos e por 3 meses e meio me ensinar a escrever com a mão esquerda. Então, ali a gente aprende a dar atenção para o aluno que precisa. E quando eu fui substituta por 3 anos, eu escolhi as escolas de periferia, Olívia Canicelli. Eu tive uma experiência muito interessante, que naquela época tinha educação moral e cívica. E quando você vai ser substituta em escola, você, infelizmente, fica com o que sobra. Então, você dá a primeira e última aula. E eu aprendi, graças à professora que me deu atenção quando eu mais precisava, eu também comecei a observar. Nos meus intervalos de aula, eu dava aula de reforço escolar para os alunos que mais precisam. E hoje, quando eu encontro o aluno, o William, do Olívia Canicelli, o mais bagunceiro, o terrível da sala, e eu dei atenção disciplinando a aula de matemática, hoje ele é chefe de segurança com uma baita responsabilidade. Quando eu fui dar aula no Jabique, lá também era muito difícil, porque não tinha ônibus para chegar lá, tinha que andar um pedação, tinha que vir de carona com a polícia militar, ou com o ônibus que fazia o percurso de 1 hora e meia na zona rural. E quando eu entrei lá, a acolhida dos professores foi: nós precisamos repetir 3 alunos, porque ainda a gente precisa mudar essa concepção de educação. Naquela época, falava-se assim: quando o aluno repete em uma matéria, o problema é do professor. Quando ele repete em 3 matérias, o problema é do aluno. Então, em 1990, eu fui convidada, quando eu cheguei na escola, lá no Paraty, a repetir 3 alunos. Eu falei: o aluno vai ter a nota do meu trabalho. E eu fui conhecer aquele aluno. O aluno simplesmente trabalhava numa roseral, acordava 3 horas da manhã, trabalhava até 2 horas e chegava na casa dele, tinha que comer e retornar em meia hora para o ponto que ele tinha que andar 20 minutos para pegar o ônibus da zona rural, e chegava na escola e dormia. Aquele menino era taxado como preguiçoso e não queria aprender, não queria fazer nada, ia para a escola para dormir.
Quando eu soube da história desse menino, eu comecei a pedir para ele dormir na primeira aula e depois acordar e me procurar. E eu fiz o trabalho de todas as matérias com esse menino. Ele terminou a 8ª série. Quando eu fui dar aula na Escola Bandeira Branca, tinha uma aluna com muita dificuldade em matemática. Na 7ª série, não sabia tabuada. Sentei com ela várias vezes. Hoje, essa aluna, ela me agradece quando encontra na rua, porque ela fala: hoje eu sou uma polícia militar porque a senhora teve paciência comigo. Então, mais uma vez, professor não ensina, dá testemunho. Parabéns para todos os professores, que além de professor, de ser pai, mãe, ele também é um educador. Então, parabéns a todos os professores. E lembra, você muitas vezes é um exemplo para o cidadão buscar se desenvolver socialmente e profissionalmente. Todo mundo é o que é, graças a um mestre com carinho. Senhor presidente, também quero contribuir daqui e começar parabenizando todos os professores. Como médico, quero dizer que, para mim, não há profissão mais nobre que a profissão do professor. E hoje, ser professor no nosso país é como quase que exercer um sacerdócio. Até pela minha profissão, eu tenho a oportunidade de sempre atender o IANSP, e lá no consultório eu tenho a oportunidade de conversar com diversas professoras. E cada conversa com cada professora, eu fico pensando, onde é que nós nos perdemos? Infelizmente, hoje a gente tem uma cultura das pessoas quererem terceirizar a educação dos seus filhos para o professor. Há toda a responsabilidade. Muitas famílias, de forma errada, querem jogar nas costas do professor. Eu sempre digo que antes da gente pensar na utopia de dar um mundo melhor para os nossos filhos, nós temos que dar filhos melhores para o mundo. Então, a educação, ela começa em casa, com os exemplos, não terceirizar isso para a escola, para o professor. O Estado, o município, ele tem que fazer a sua parte, sim. Daí eu vou falar um pouquinho do nosso governo, da consciência que nós estamos tendo, porque a gente sabe que a gente forma o caráter das crianças, principalmente na sua primeira infância. E nesses 3 anos de governo, o prefeito que está aqui, ele já criou mais de 1.300 vagas em creches. Como ele mesmo disse, o número de vagas em creches que estava previsto para ser criado até 2026, nós pretendemos chegar ao final de 2020, 2021. E mais, o que ele sempre disse, a creche no bairro do rico vai ser igual à do bairro do pobre. Então, ensino com qualidade, estrutura com qualidade, para a gente fazer esse trabalho de formar cidadãos melhores. Mas essa é uma luta que não pode ser só do governo. As famílias têm que participar, têm que parar com essa cultura de hoje terceirizar a educação para a escola, para os professores. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, aí sim nós teremos um país melhor. A gente vê todo dia na mídia, eu não estou tão velho assim, estou com 43 anos. Tive até, Fernando, a oportunidade de ser professor. Quando entrei na faculdade, tive por 2 anos a oportunidade de dar aula em cursinho para complementar a renda, para poder estudar. Fui professor de cursinho. E hoje a gente vê as histórias que a gente vê tanto nas mídias sociais de aluno agredindo professor, quanto na nossa época a gente pensava de um aluno falar alto, um palavrão com o professor, um xingamento, uma falta de respeito com o professor. Então, eu acho que, infelizmente, eu tenho convicção que nós, de uns anos, de umas décadas para cá, nós nos perdemos. E está na hora da gente mudar essa cultura para que a gente tenha um país melhor. E parabéns aí a todos os professores. Senhor presidente, eu diria assim que é muito fácil a gente homenagear professores, professoras. Isso aí a gente, vamos dizer assim, não faz mais que a obrigação.
Por quê? Porque os professores, eu diria assim que é a peça, né, mais importante no processo educativo. Sem professor, não tem educação. Então, perceba o seguinte, que eu vejo hoje os professores e as professoras gritando por socorro. Socorro por segurança nas escolas, socorro por respeito nas escolas, socorro pela valorização do seu trabalho, socorro porque muitas das vezes são ameaçados dentro das escolas. Então perceba o seguinte, que nós estamos, parece que ao invés de caminhar para frente, nós estamos dando a volta e indo para trás. Então é por isso que eu também penso que a militarização das escolas, ela vem no momento oportuno, não como um propósito de obrigar as cidades a adotar esse procedimento, mas sim as cidades que queiram fazer isso, que aceitarem esse novo desafio, com certeza absoluta irão sair ganhando. Eu quero dizer aqui também que o quê? Que o professor, ele transfere o que sabe e aprende o que ensina. Gostaria também de parabenizar os professores e não cansar de parabenizá-los. Por quê? Porque são anjos. Eu intitulo eles como anjos, são mensageiros. Fazem papel do quê? Fazem papel de pegar na mão daquele ou daquela que está aprendendo para seguir um caminho que, com certeza absoluta, mudará o futuro de um bairro, de uma cidade, de um estado, enfim, de uma nação. Tá? Então, a oportunidade de eu pertencer a esta casa, neste momento tão grandioso, dessa apreciação, dessa homenagem, me deixa muito feliz. Eu acredito que esse é o momento, Sônia, você como professora, né, que eu quero também parabenizar você também, o Dario Bueno, que está aqui também assistindo essa sessão de Câmara, o próprio prefeito como professor também, a Lucimar, o Rodrigo Salomão, enfim, as pessoas que disseram aqui, né, que já foram professores, enfim, as professoras e professores que estão aqui presentes, os professores que estão nos assistindo, eu quero dizer o quê? Que podem contar com este vereador aqui. Eu sempre estarei do lado dos professores. Vocês merecem o nosso respeito. Parabéns a todos vocês e que vocês continuem lutando. Não desistam, porque eu sei que a tarefa não é fácil, é árdua, mas eu acredito num futuro melhor para todos nós como sociedade. Boa noite. Em nome do prefeito Zé Santana, cumprimento aos vereadores. E em nome da dona Tereza, minha parceirona lá do Conseg, eu cumprimento aos demais aí na tribuna, aos munícipes que estão nos acompanhando pela TV Câmara e aos homenageados. Os professores aqui, meus parabéns a vocês. Eu não poderia deixar de vir aqui, porque aqui todo mundo já sabe que eu dei muito trabalho na escola. E eu sempre digo que eu tive um professor que nem a Lucimar foi um anjo na vida de alguém, igual o Fernando falou. O Aderbal Sodré também teve um anjo, que foi o seu Tarcísio, que hoje já não está mais junto de nós aqui. Ele era diretor lá no Dirceu Junqueiro de Souza, onde eu fui estudar lá. E ele foi um pai, sempre eu dando trabalho para ele, ele sempre me dando conselho. E Deus foi tão bom comigo quando eu casei, que eu escolhi ter um filho ou uma filha só. E ele me mandou uma filha. E hoje ela é professora. Então eu falo que, em nome de vocês que estão sendo homenageados hoje, eu quero também dar os parabéns à minha filha, que está com apenas 25 anos ainda, mas eu quero aqui deixar gravado para ela que ela já é orgulho desse pai aqui, porque é uma excelente filha. Não é porque todos os pais têm que falar bem mesmo do filho, porque, e da Bruna eu falo com coração aberto para minha filha, que é uma menina que estuda muito, bem diferente do pai dela,
que eu não estudei muito na minha vida, que eu preferi trabalhar. Desde os 13 anos, porque a vida não é fácil. Quem vem de uma família aí de muito irmão, uma mãe só criou nós tudo, graças a Deus, e eu preferi trabalhar para ajudar minha mãe. E Deus foi tão bom comigo mais uma vez, que eu falo que tem um propósito muito bom na minha vida. Que quando eu nasci na Santa Casa ali de 7 meses, condenaram o Aderbal. Falaram que o doutor Tão falou que eu era um copo quebrado. E eu estou aqui hoje com meus 49 anos, tendo o prazer de ser pai de uma professora, que eu tenho certeza, muito dedicada. Hoje ela dá aula eventual, onde chama ela vai dar aula toda feliz, que eu falo que a hora dela vai chegar. Então eu vejo ela estudando muito, hoje ela está fazendo Libra, eu falo para ela que ela vai dar muito fruto para a nossa cidade de Jacareí. Então, em nome da Bruna, eu quero dar os parabéns a todos os professores de Jacareí e alguns professores que deu aula para o Aderbal. Eu quero aí pedir desculpa o trabalho que eu dei na escola, mas eu falo que não me arrependo nem um pouco não, porque eu sempre dei trabalho, mas eu sempre fui um menino bom. Graças a Deus, sempre tive coração bom, mas é que de escola eu não gostava mesmo. E tomei um puxão de orelha em 2017, quando cheguei aqui. O prefeito Isaías Santana falou: meu filho, você tem que estudar, porque a vida precisa de estudo, senão você está feio para o seu negócio. E eu voltei a estudar, terminei o segundo grau com a minha filha me ajudando, e eu falo que Deus colocou uma pessoa maravilhosa, que hoje ela me deu 2 netos, que é a alegria desse rapaz aqui, que eu curto meus netos para caramba. Então, quero mais uma vez falar a todos os professores de Jacareí, muito obrigado, que hoje a minha netinha já está indo para a escola, e eu tenho certeza que vocês vão fazer sim umas pessoas melhores para a nossa cidade de Jacareí. Uma boa noite a todos. Eu tinha que vir aqui falar em nome dos professores da minha filha, não podia deixar de falar aqui. Uma boa noite. Em tempo, eu gostaria de convidar o vereador Dr. Rodrigo Salomão para também entregar uma homenagem ao prefeito Isaías Santana pelos reconhecimento aos relevantes serviços prestados à educação no nosso município e, além de ser prefeito, cuidar da nossa cidade, também é professor nas terças-feiras, né? Terça aí, só as terças, professor também. Parabéns, prefeito. Mais uma vez, parabéns a todos os professores. Obrigado pela presença de todos os familiares, alunos que vieram prestigiar esta sessão solene. Eu declaro encerrada a presente sessão solene e interrompo a sessão por 5 minutos para que possamos tirar algumas fotos com os homenageados. Obrigado a todos.